Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no podcast Papo de Ciru, podcast número 1 da veterinária. E hoje vamos receber aqui o Dr. Rodrigo Rabelo. Ele é de Silvestres e a gente vai bater um papo super interessante aí sobre a área aí que ele atua na medicina veterinária. Muito boa noite, doutor. Boa noite, Eduardo. Valeu o convite. Prazer estar aqui com vocês no Papo de Ciru e hoje vai ser um papo selvagem, literalmente. É isso aí. Então, pessoal, primeiramente, eu quero agradecer aos patrocinadores, Juarez da Cão Médica, que se mantém firme aí com a gente, mesmo com todos os percalços. Doutora Silvia Campdog, equipe Horus Vet, que é minha equipe de medicina veterinária de cirurgia, ortopedia e anestesia, que eu criei com o doutor Ricardo Morgon. Cobril, dedetização de sofá e Centro Veterinário São Lucas. E agora a gente vai começar aqui. Eu quero perguntar aí pro doutor. Vamos lá para trás, né? Como tudo começou. Eu sei que não é uma pergunta tão legal assim, mas acho que você não vai se importar. Quantos anos você tem? Tenho 45. Acabei de fazer 45. Tô meio velho já. Então vamos... 45, legal. E como é que surgiu essa ideia de você estudar medicina veterinária e ir para a área de Silvestres? Lá atrás, como é que surgiu tudo isso? Legal. Não, tudo começou, cara, quando criança ainda, né? Eu acho que toda criança, em algum momento da infância ali, pensa em ser veterinário, né? Animais é aquela situação bem cativante, as crianças gostam bastante. Então, eu sempre quis ser médico veterinário, desde criança. Tá. Mas eu sempre quis ser médico veterinário de animais selvagens, né? Então, sempre tive isso muito bem definido na minha cabeça. E o tempo foi passando, aí já se passaram aí quase 20 anos de formado e eu tô aí, médico veterinário de animais selvagens. Então, desde criança, desde pequeno, eu já tinha essa ideia fixada na minha cabeça de que eu seria veterinário de animais selvagens. Legal. E onde você estudou e com quantos anos você começou a graduação? Legal. Eu sou de Brasília, né? Então eu me formei em 2001, né? Então já tem um bom tempo aí. Eu tinha 24 anos. Então já faz um bom tempinho aí tudo isso. E em Brasília, na época, ainda não tinham poucas universidades, poucas faculdades com curso de medicina veterinária. Tanto que a minha faculdade era até um pouco afastada, já era no estado de Goiás, né? Então eu tinha que me dirigir, me deslocar um bom tempo aí para chegar até a faculdade, mas isso aí fazia parte do processo, né? Sim. E aí, depois que você terminou a faculdade, você entrou já na pós-graduação para trabalhar com... Isso. A minha faculdade, eu direcionei ela por completo para trabalhar com animais selvagens. Como eu falei, eu já tinha isso bem definido na minha cabeça, que é o que eu queria, né? E logo que eu me formei, eu fui para a Argentina fazer uma especialização, que era algo que eu achava que ia me ajudar muito na minha carreira, e sem dúvida, inclusive, é o que eu trabalho hoje, que é o manejo de fauna. Tá. Então, eu me mudei para a Argentina e fiquei lá um tempo, me especializando em manejo de fauna. Que legal. E assim, durante o curso, por exemplo, durante a sua graduação, você conseguia atuar, porque é complicado, dependendo da sua localização, você trabalhar com, por exemplo, eu penso por mim, no começo, quando eu entrei na graduação, eu adoro cavalo, cara, eu sou apaixonado por cavalo, mas eu entendi que talvez eu seja apaixonado mais num ponto de ter um cavalo do que trabalhar com... Porque é complicado, né? Você vê cavalo de esporte já não é uma coisa que me agrada muito. Reprodução também. Então pensei assim, você não tem um mercado igual, por exemplo, não é igual uma clínica veterinária que vai chegar cachorros para você ir atendendo, né? Então eu percebi que era um pouco diferente. E eu também entendi que assim, eu sou daqui de São Paulo e não pretendo sair daqui por enquanto. Então não tem mercado para alguém que quer mexer com grandes, pelo menos aqui na capital, na Grande São Paulo, é bem difícil. Grande centro urbano, claro. E para você, teve essa dificuldade pela sua localização na época da sua faculdade, de você conseguir fazer estágio na área ou trabalhar com isso? Essa pergunta ela é muito legal porque é uma pergunta frequente, né? E ainda hoje a gente sente, eu vou utilizar essa palavra, mas não é bem isso, existe um certo preconceito com um cara quando ele quer fazer medicina veterinária de animais selvagens. Quando o aluno ele quer dedicar a sua trajetória como graduando na medicina veterinária de selvagens. E as pessoas têm aquelas frases clássicas, mas não tem mercado, mas vai morrer de fome, essa é clássica, né? Você vai morrer de fome, você vai trabalhar com o quê? E tal. Então, o que eu quero que os alunos entendam é que é o seguinte, essas dificuldades elas existem em qualquer área hoje, tá? Não me interessa. Hoje em dia, se você não é um bom profissional, eu acho que o mercado de trabalho ele passa por cima de você como um rolo compressor. Independente da área, selvagens ou cão e gato, hoje em dia não tem mais espaço para algo mais ou menos, né? Então, durante a graduação,
A minha faculdade, por exemplo, ela não oferecia não tinha nem a disciplina, como a maioria das faculdades ainda não tem a disciplina de animais selvagens. O que eu fiz foi ir direcionando estágios, cursos, palestras, que eram bem menos do que é hoje, e a gente há de convir que hoje o acesso à informação é completamente diferente, né? Sim. Pô, na minha época não tinha nem aquela internet ainda, a internet era discada, não era internet. Sou velho. Um barulho horrível, né? Eu sou velho, então era tudo muito devagar, você tinha que ir na biblioteca, tinha um livro de selvagem em biblioteca de faculdade, até hoje não tem, você imagina isso há 20 anos atrás. Sim. Né? Então eu fui direcionando o meu curso naquilo que eu entendia que seria importante. Inclusive, a primeira dica que eu dou para os alunos é, pessoal, quer trabalhar com selvagem? A dica que eu vou dar seria meio óbvio que eu vou falar. Mas se você quer trabalhar com animais selvagens, principalmente, não negligenciem nenhuma disciplina durante o curso de graduação, porque vocês vão precisar dela. Tá? Eu vejo muito isso, eu vejo aluno que hoje em dia, assim como eu, entra na faculdade já definido, quero trabalhar com selvagens, e aí vem a disciplina clínica de pequenos. Caguei para clínica de pequenos. Meu negócio é animal selvagem. Uhum. Clínica de grandes, equinos, bovinos, que grandes bovinos, equinos, que nada, meu negócio é animal selvagem. Mas ele não entende que quando você trabalha com animal selvagem, quem são os lobos, as raposas do campo? Cachorro, cara. Cachorro. Quem são os tigres, as onças, os guepardos? É gato, a fisiologia, até o comportamento é o mesmo. Você faz ideia, cara, de quantos ruminantes selvagens a gente trabalha? Eu trabalho na África. Lá o que tem de cervídeos, antílopes, todos ruminantes. Mas lá na faculdade você não deu a mínima para disciplina porque você achava que não ia trabalhar com aquilo, não ia precisar. Então eu acho que a primeira dica que eu dou para vocês que estão assistindo a gente, aluno de graduação, faça uma graduação bem feita. Essa dica é óbvio, como eu falei, é óbvio. Se você quer ser um bom profissional, faça uma graduação bem feita. Mas se está falando de animal selvagem, você vai precisar de cada uma das disciplinas. Então foi o que eu fiz. Eu fiz estágio com grandes, fiz estágio com pequenos, eu passei por tudo. Laboratório eu não fiz. No laboratório eu estudei a disciplina na faculdade, mas eu não fiz estágio. Inclusive eu odeio a parte de laboratório, mas eu tenho que aprender, tive que aprender. Sim. Porque até a parte de análise laboratorial é diferente. Quando você pega um réptil, uma ave, a massa nucleada, o sangue é um pouco diferente, ali as células sanguíneas, enfim, algumas peculiaridades que se você não dominar isso também, você vai ter problema. Então, dica, não negligencie nenhuma disciplina, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão precisar na sua profissão. Fui direcionando o meu caminho, tive uma história bastante peculiar, no final eu falo para vocês como é que foi essa história em relação a essa questão que eu falei do preconceito com o aluno. Eu acho que é importante a gente falar disso, mas a gente fala mais no final. Não, me lembra pra gente, que eu acho que é importante pra caramba. E assim, eu sempre gosto de reforçar que não basta só os estudos e eu acho que na nossa vida pessoal e os nossos hábitos, seja alimentares e questão de academia, todos esses hábitos vão influenciar no nosso sucesso. Eu sempre acreditei nisso. Isso que você falou pra mim é a mais pura verdade. Primeiro, dois aspectos. Primeiro dos aspectos. Ainda falando sobre graduação. Você entra na faculdade, você entra com uma expectativa. Isso é normal. Eu sempre quis trabalhar com animais selvagens. Quando eu passei no vestibular, eu falei, finalmente, agora eu vou fazer veterinária. Vou fazer aquilo que eu amo. Eu vou estudar a anatomia do elefante. Eu vou estudar a anatomia do jacaré. Eu vou aprender sobre o leão. E quando você chega na faculdade, não tem porra nenhuma disso. E você entra com uma expectativa, isso pode gerar uma certa frustração. Mas é normal isso. E o que eu quero que o aluno entenda, aluno gosta de reclamar. Sempre. Sempre. Eu sou aluno, eu sou um eterno aluno. Eu acho que medicina veterinária é uma profissão que você tem que saber que você vai estudar o resto da sua vida. Uhum. A gente trabalha com animal, o que tem de mais nobre no mundo, na minha opinião. E eles não merecem nada menos do que o nosso melhor. E para dedicar, para oferecer o nosso melhor, cara, o estudo é constante. As coisas vão evoluindo de uma forma que a gente tem que acompanhar essa evolução, né? Então, eu acho que o aluno ele tem que parar de desprender energia reclamando e começar a agir. Minha faculdade não tem a disciplina de silvestres, então não vou aprender nada de silvestres. Porra, se não tem, vai atrás, cara. E tá fácil. Hoje em dia não tem desculpa. Tá fácil. Sério, vocês vão me desculpar, mas hoje em dia não tem mais nenhum tipo de justificativa que venha me convencer de que a pessoa não tem acesso à informação. Não. Eu percebi isso. Sabe que eu percebi isso?
faz 2 anos que eu trabalho com ortopedia, né? Uhum. Em cirurgias e tal. E eu consegui a oportunidade com o ortopedista que me ajudou, falou, ó, vamos, me acompanha a ser volante. E aí eu não vou ficar só acompanhando ser volante, vou pra minha casa, a gente tem YouTube, é gratuito e tem um monte de live, tem um monte de cursos. E eu comecei a estudar e, pô, foquei naquilo ali, tô focado até hoje, eu sempre estudo. E aí, assim, a gente perde a noção do que a gente tá aprendendo, né? A gente, porque pra você é tão natural, porque, pô, você tá ali, você tá, pô, fazendo uma cirurgia, pegou um caso complexo, pegou caso de coluna, você quer entender melhor a anatomia daquilo, você vai buscar informação. E é engraçado que eu, depois de 1 ano e meio trabalhando na prática, eu comecei a sentir falta de aula teórica. Falei, pô, e agora o que eu faço? Aí, pô, comecei a chamar fulano de tal, professor dali, falou, professor, tem como eu te ajudar no curso? Me deixa participar, eu não sou graduado ainda, então eu não posso fazer pós-graduação. E aí eu consegui trabalhar com o Anderson lá no Ibra, e ele me ajudou, e ele me ajuda até, eu tava lá hoje, e eu consigo pegar a parte teórica, que é o que eu não consigo ter, que é a prática que a gente tá no dia a dia. E assim, ali eu percebi que eu falei assim, meu, eu não tinha noção do quanto eu sabia até vir pra cá. Por quê? A gente iniciou uma turma agora faz uns 3, 4 meses. É uma turma nova de ortopedia. E, pô, eu tô ali, como eu não sou graduado, mas, pô, eu tenho uma experiência ali na área, eu tô vivendo muito. E aí você vai conversando com as pessoas, você começa a ver dificuldade do aluno, você começa a ver, tipo, ele não... Não é ignorância, é que assim, às vezes ele não estuda, ele decidiu fazer a faculdade de ortopedia e não estudou nada pra trás. Foi tipo uma decisão que ele tomou do nada e pode ser que dê muito certo. Aham. Mas na minha opinião, acho que é bom você vivenciar um pouco daquilo que você quer antes de você entrar, Claro. pra você ter Uma pouco, noção. uma noção. Sim. E aí eu percebi, pô, a galera vai fazendo umas perguntas, e às vezes quando eu pego pra fazer pergunta, que graças a Deus, tipo, pô, firmeza pra caramba comigo, ele abre, me dá total espaço pra eu poder perguntar, pra eu poder treinar nos cadáveres e tudo. E aí eu faço umas perguntas que às vezes o pessoal, tipo assim, mano, o que ele tá falando? Tipo assim, porque é uma coisa que já tá mais além, Sim. sabe, do curso. E você vê as dificuldades que os alunos têm ali naquela aula, pra você aquilo é fácil. E foi ali que pra mim é fácil, lógico, porque eu vivi aquilo ali, não é porque eles não têm capacidade, é porque eu tava vivendo aquilo muito mais do que eles. E aí, ali eu falei assim, meu, acho que eu tô no caminho certo, porque assim, você vai vivendo no automático, fazendo a mesma coisa, você acha que tem coisa que pra você é normal e é fácil, e na hora que você você vê as pessoas que estão iniciando, por exemplo, numa pós-graduação, aquilo ali pra ele é tão Extremamente complexo. surreal e complexo, fala, pô, cara, acho que aí, ali eu tive noção de que eu aprendi. Eu acho que isso é importante também quando a gente determina uma área que a gente quer, a gente não precisa esperar As se coisas, formar sem para você dúvida. começar a estudar, sendo que a gente tem um puta de um acesso hoje. E tudo isso que eu aprendi, sim, muita coisa na prática, né? Com o veterinário que eu trabalho, mas muita da teoria, YouTube, vendo muito vídeo e tá muito fácil. Não tem como o aluno falar hoje que, ai, eu quero entrar, mesmo que, por exemplo, eu quero trabalhar com grandes. Hoje, por exemplo, vou estudar aqui em São Paulo, quero trabalhar com grandes. A ênfase não é tão grande para grandes por conta da nossa localização. Mas, pô, beleza, você precisa do seu diploma, você precisa estudar. Meu, vai pra internet que não tem como. O que tem de conteúdo no YouTube hoje gratuito é É surreal. justamente isso que eu ia falar. Tá na hora do aluno parar de reclamar, levantar o rabo da cadeira e agir, tá? Com acesso à informação que a gente tem hoje, não tem mais justificativa para isso. O aluno, ele já está aqui também. O aluno, ele tem uma mentalidade, e isso é outra coisa que eu tenho que esclarecer. Eu sou professor de graduação, de pós-graduação. Galera, a faculdade é uma facilitadora do conhecimento. Não tem nenhuma faculdade no mundo, Harvard ou aqui em São Paulo, que vai te deixar completamente preparado para o mercado de trabalho quando você se formar. Esquece isso. A faculdade nem tem a obrigação de te passar tudo isso. Ela não vai conseguir nunca. A faculdade é uma facilitadora do conhecimento. Ela te dá um conhecimento generalista para que você obtenha o seu título de médico veterinário. A partir dali que começa a sua jornada como realmente um profissional dentro da área. Então, não existe faculdade que fala assim, me formei, tô pronto, não preciso fazer mais nada. Imagina se eu tivesse me formado, agora estou pronto para trabalhar com animal selvagem, nem a disciplina eu tive? Claro que não, né? Então, o aluno ele fica esperando algo da faculdade que ela nunca vai dar. E porque é muito mais fácil ficar esperando a informação, as coisas chegarem a você, do que você ir atrás. E aí ficam reclamando. Eu costumo dizer sempre em aula, em palestra minha, cara, é muito fácil ser pessimista.
É só não fazer porra nenhuma que vai dar errado, com certeza. É. O foda é ser otimista. Eu falo palavrão, foi mal, mas é assim. Não, a gente fala muito aqui. Então, assim, o foda é você ser otimista. Porque você tem que tentar fazer, às vezes falha, tem que voltar, tentar de novo, e as pessoas criticam, te puxam pra trás, e você andando pra frente até dar certo. Isso é difícil. Dá muito mais trabalho ser otimista. Né? Então, o que eu quero passar pros alunos é justamente isso. Movimentem-se. Não fiquem esperando as coisas acontecerem. Acabamos de falar. Acesso à informação tá aí. Tá aí. Coronavírus evidenciou um monte de coisa relacionada a isso aí. Aulas online, matérias, disciplinas, informações escancaradas na sua cara. É claro que a gente tem que tomar cuidado com a fonte da informação. Sim. A gente pode achar muita merda e acha, claro, aí na internet. Mas você tendo informações de fontes seguras, Sim. cara, é só um clique. É você parado na frente de uma tela e o seu cérebro pode ser alimentado com muitas informações pertinentes. Cara, assim, é aquela coisa diária, daquela busca diária, quando você for ver, cara, você já tá você já evoluiu num nível que é muito. Eu fico pensando, né? Porque eu costumo falar muito da pós, porque ali tá sendo uma experiência surreal pra mim, o que eu tô vivendo lá. Que eu falo assim, que eu vejo muito aluno, graduado, médico, veterinário, cirurgião, que entra na faculdade na pós-graduação, por exemplo, na minha área, que eu pretendo exercer, que é ortopedia, sim, sem noção nenhuma de nada do que tá acontecendo ali, né? E beleza, tá tudo bem, porque talvez ele não decidiu que ele ia ser ortopedista na graduação. Porque, pra mim, se você decide trabalhar com silvestres, já tem uma decisão, ou ser ortopedista, ou ser oncologista, não importa, na graduação, pô, vamos, sei lá, parar de ficar rolando o Instagram pra cima e pra baixo e buscar informação. E o legal do YouTube é que, assim, por mais que tenha informações ruins, eu acho que tem muito mais informações pertinentes, porque a maioria dos professores referências hoje que você tem, a gente estão lá. Por exemplo, na parte de ortopedia, tem o Guilherme de Jaboticabal. Cara, ele tem lá o Fireside lá, que eu acompanho. Ele dá toda quarta-feira, ele tá lá gratuitamente para discutir caso clínico. Cara, você fica acompanhando ele ali por, sei lá, 6 meses, 1 ano, Cara, aquilo abriu a sua mente. Como eu falei, você tem que saber quem você deve acompanhar, né? Tem que tomar cuidado com isso. A pandemia, eu sempre falo isso porque a pandemia foi um marco aí, eu acho que na humanidade, né? Ela mudou o rumo de muita coisa e provavelmente de vez. Tem coisas que não vão mais voltar ao normal. Enfim, a gente tem que tomar cuidado porque existe, eu costumo dizer, que são os profissionais que surgiram na pandemia. São os especialistas, entre aspas, que surgiram na pandemia. Nunca fez porra nenhuma. Porra nenhuma. Tem gente aí que é conhecida, hein? Mas só em rede social. Que mostra procedimentos daqueles escalafobéticos, fazendo cirurgias fudências. Mostra o bicho vivo depois. Mostra o bicho daqui a 30 dias recuperado. Ninguém sabe o que aconteceu com o bicho. Eu sei a maioria das vezes. Mas o post tá lá, 50 milhões de curtidas, 800 milhões de comentários. Nossa, esse cara é foda. Ele é fodão porque ele tem 1 milhão de seguidores. Cara, muito cuidado com isso. Né? Eu posso fazer aqui uma cirurgia de transplante de cérebro em macaco. Ó, mostrei aqui. Cara, o Rabelo fez um transplante de cérebro e postou aqui fora. Cadê o bicho? Tá vivo? Claro que não. Né? Mas, enfim, cuidado. Cuidado com a fonte de informação. É importante. Eu falo muito que a gente tá tendo, por exemplo, na minha faculdade, a gente tá tendo um problema. Eu não tenho... Sabe, a gente, por exemplo, é isso que é chato, é isso daí que eu acho que assim não deveria acontecer. Por exemplo, a gente tem matéria de cirurgia e anestesia, só que o professor, no caso, não cooperou, não exerceu aquilo ali. Eu até comentei com a doutora Ivana, da Anclivepa, que eu tava conversando com ela, e eu falei assim, eu admiro muito o trabalho dela, porque eu falo assim, é muito legal, porque assim, você, além de, você é professora, muito boa como professora, todo mundo adora suas aulas, eu já acompanhei algumas coisas, só que não é só a aula, é a sua vivência na prática. E todos os ortopedistas que eu converso, eu vivo dentro de clínica, dentro do centro cirúrgico, operando. E a gente comenta sobre tudo, fala sobre tudo, né? A gente o pessoal acha que enquanto a gente tá operando ali, tá rolando de tudo, né? A gente tá conversando. A gente tá focado no que tá fazendo, mas dentro do centro cirúrgico existe muito bate-papo legal, né? E, assim, todo mundo fala, porque ela é extremamente competente, ela opera
supera demais. Quem conhece sabe. E assim, é sensacional você poder ter aula com esse tipo de pessoa. Porque assim, pode ser que não é errado um professor dar aula sem ter. Acho que por ética, sei lá, por protocolo. Você não precisa ter operado demais para poder dar uma aula. Sim. Mas eu acho que isso é muito importante, porque, por exemplo, teve uma professora minha na faculdade que a menina perguntou lá para ela, professor, porque vai perguntá-lo, não vai questionar. Sabe, você vê uma pessoa às vezes muito novinha, dando uma aula, e querendo ou não, as pessoas acham que engana, mas, pô, a gente sabe quando... Uma coisa é a pessoa falar daquilo que ela vivencia no dia a dia, e outra coisa é ela pegar um livro, estudar e tentar passar aquele conhecimento para você. A gente vai perceber. E aí a menina perguntou pra professora assim, professora, mas você opera? Mas não foi na maldade. Entendi. Eu percebi, não foi na maldade. É porque assim, ela tá dando uma aula de cirurgia pra gente, Certo. de técnica cirúrgica. Claro. Professora, mas você opera? E aí é lógico, né? Das duas, uma. Ou ela vai mentir, ou ela vai falar a verdade e vai passar vergonha. E foi o que aconteceu. Ela falou, não, eu não opero. E o pior é que acho que ela não devia nem ter falado. Porque aí ela pegou e falou assim, não, eu operei um rato lá na minha faculdade na época. Uhum. Aí, tipo assim, ninguém vai se humilhar, não precisa falar mais nada, mas aquele silêncio. Uhum. Só que assim, a credibilidade dela naquele dia já caiu. Os alunos hoje, eles querem, na verdade, o seguinte. É claro que tem que existir um balanço entre a teoria e a prática. Você não pode ser extremamente teórico, ou você não pode ser extremamente prático, na minha opinião, né? A didática, ela é fundamental. Como você acabou de citar, nós temos excelentes professores, mas que não têm uma habilidade prática assim tão grande, mas eles conseguem te tornar um grande prático. Isso. Você quer ver um exemplo? Eu também gosto de artes marciais, pratico há muito tempo. Vamos falar de jiu-jitsu. Cara, professores de jiu-jitsu, excelentes professores, uma didática foda, te passa a posição, forma um monte de campeão, nunca ganhou nada. Mas o cara tem a didática, ele sabe passar a informação. Então esse é o grande lance. Né? Da mesma forma que a gente tem alunos ou profissionais já formados, vê isso na faculdade acontecendo, alunos que têm uma prática sinistra, faz as coisas, sabe fazer a cirurgia na linha técnica, ou profissionais mesmo que fazem cirurgias impecáveis. Mas você pede para ele descrever a técnica, ele não tem a capacidade técnica de descrever os termos, a metodologia e etc. Então, assim, você tem que ter aqui... Tem que ter o balanço, não pode ser nenhum e nem balanço, outro. Exatamente. Né? Os opostos também são verdadeiros, né? Tanto o extremamente prático contra o extremamente teórico. Então, esse balanço, ele é muito importante. Legal. E na parte de docência, assim, como é que surgiu o seu interesse, né, para dar aula? Porque não sei se quando você se formou, aí você foi para a Argentina, né? Isso. Aí se especializou para trabalhar na prática ou para já... Não, para trabalhar. Já visando... Naquela época você já tinha pretensão de dar aula, alguma coisa do tipo? Não, para trabalhar na prática. Tá. Então eu fui, me preparei para começar a me deixar, obviamente, mais preparado, mais capacitado para lidar com a profissão que eu escolhi seguir, que é a medicina veterinária na área de animais selvagens. Então eu fiz uma especialização em manejo de fauna, voltei para o Brasil. E aí, isso é uma outra coisa que eu falo muito com os alunos, que os alunos, quando entram na faculdade e já têm definido aquilo que eles querem durante o curso, por exemplo, vou dar sempre exemplo de selvagens, que é a minha área. Sim. Mas você direcionou sua faculdade inteira para trabalhar com animais selvagens. Beleza, você se formou. Qual vai ser o seu primeiro emprego? Então, a pergunta que eu faço para você. Imagine que você tenha direcionado sua faculdade inteira para trabalhar com animais selvagens. Qual vai ser o seu primeiro emprego? Que aparecer, cara. Porque o aluno ele fica assim, não, então eu vou trabalhar, vou ter que esperar um zoológico me chamar, ou uma clínica especializada, ou uma empresa com manejo de fauna, e fica esperando, mais uma vez, fica esperando cair no colo dele uma oportunidade de emprego. Isso não vai acontecer, salvo raríssimas exceções. Então é o seguinte, direcionou sua faculdade inteira para selvagens, etc., como eu fiz, me formei, e agora? Porque assim, quando você é um aluno de graduação, você é um aluno de ensino superior, você é o futuro da nação. Quando você se forma, cara, você vai pra sua formatura, toma um porre. No outro dia você acorda de ressaca e desempregado. Sim. Você foi de futuro da nação a problema social em 24 horas, velho. Né? E aí fica naquela. E agora, com o que eu vou trabalhar? Cara, vai trabalhar com o que aparecer. Tudo vai ser útil, principalmente na medicina de selvagens. O meu primeiro emprego, depois de formado, foi plantonista de uma clínica de pequenos. E, cara, esse foi um dos empregos mais importantes da minha vida.
Foi ali que eu me consolidei como médico veterinário, só atendia bucha, plantão. Então é atropelamento, envenenamento, é tiro, porrada, facada, briga, animal detonado, né? E isso me deu uma confiança como médico veterinário muito grande. Como clínico você atuava? Como clínico e cirurgião também, o que aparecia, fazia o que aparecia, cara. Era a clínica de um amigo meu, que, pô, sou grato até hoje, Jaime, lá em Brasília. O cara abriu as portas da clínica dele e falou assim, Rabelo, de vez em quando aqui aparece um papagaio. Cara, quando aparecer eu vou estar aí. É aqui que eu fico. Aí. É aqui que eu fico. E foi assim que eu comecei. Né? E aí as coisas vão acontecendo, vai aparecendo um bichinho ou outro, você atende, você distribui cartão. Fui estagiário do zoológico, o zoológico já me conhecia, depois trabalhei no zoológico, depois virei diretor do zoológico de Brasília. Né? Então, assim, as coisas elas vão evoluindo. Então, o que a gente tem que entender é, de novo, não ficar esperando as coisas acontecerem. Cara, você trabalha com cão e gato, mas você não pode perder o seu foco. Eu quero trabalhar com animais selvagens. Por enquanto, eu trabalho aqui, mas o meu objetivo está traçado. E você não está perdendo nada ali. Não, você está ganhando, cara. Tá perdendo nada. Tudo que você faz em pequenos, em grandes, você extrapola para animal selvagem. Sim. Até trabalhar como representante comercial de medicamento. Cara, isso é importantíssimo. Faz um puta network. Vai aprender sobre farmaco, mecanismo de ação, princípios ativos. Então não tem desculpa. Você vai trabalhar com o que aparecer. O que você não pode é perder o seu foco, deixar de seguir o seu objetivo por conta de comodismo. Isso nem é minha característica, tá? Então acho que a dica que eu dou também para os alunos é essa. Não fiquem esperando o emprego perfeito, as coisas acontecerem de forma perfeita, porque isso aí é só no filme. Na vida real não é assim que funciona. Show de bola. Vamos lá. A gente sempre entra num papo meio polêmico. Acho que é bom levantar algumas questões. Você falou para mim que trabalhou em zoológico, Sim. né? E eu vejo muitas críticas. Eu não tenho uma opinião formada ainda porque não entrei nesse assunto. Nunca busquei muita informação. Mas até que ponto o zoológico ele é importante para conservação. Para conservação, cara. Legal, cara. Essa pergunta é muito legal. Eu gosto sempre muito de falar sobre isso. Realmente, eu trabalhei em zoológico, fui diretor de um dos maiores zoológicos do Brasil, diretor técnico. Presto consultoria para zoológicos hoje dentro e fora do Brasil. Então, os zoológicos eles me contratam para que eu faça críticas e aponte erros para que eles possam melhorar o seu nível. Tá. Então, assim, eu sou o tipo do cara que fala sem nenhum tipo de problema. Zoológico ruim tem que acabar. Tá? Isso realmente tem que acabar. O problema, cara, é que as pessoas... O mal da humanidade moderna, na minha opinião, é que as pessoas hoje, elas têm certeza absoluta sobre algo que elas não fazem a mínima ideia. É por isso que você viu como que eu perguntei. Porque assim, eu penso que assim, eu tenho algumas coisas que eu não concordo, que eu olho lá e falei, será que... Mas assim, pra eu poder opinar, eu teria que entrar naquele assunto. Aquilo, cara. Eu primeiro, igual, política é assim também. O pessoal quer falar... Não, fala, mano, não dá, velho. Eu não consigo conversar sobre política porque... Eu me recuso. Eu não falo, porque eu não tenho... Eu não entrei naquele assunto. Eu não estudei. Eu preciso pelo menos abrir um livro e ficar ali estudando e falar, bom, agora a gente vai começar a conversar. É exatamente a mesma coisa do zoológico. Aí, cara, baseado nessa situação, pessoas com certeza absoluta sobre algo que não fazem a mínima ideia fazem posts hoje, porque hoje em dia, cara, vou pegar, você tá aí com uma arma potente na sua mão. Sim. Que é um telefone celular com uma rede social conectada à internet. Então, uma pessoa que não faz ideia de nada, nunca vivenciou aquilo, mas tem influência, que hoje em dia tem os influencers, né? Tem um rebanho de seguidores aí, né? Enfim, vai lá e faz um postzinho com um texto emocionante, um texto que toca, aquilo vira verdade. Né? Então, assim, os zoológicos, eles têm papel fundamental na conservação. Os zoológicos bons. Tá. Só tô falando de zoológico bom, certo? O entretenimento, porque as pessoas falam assim, o zoológico, ele captura animais da natureza para entretenimento das pessoas. Isso realmente aconteceu no passado. Tá. Foi assim que os zoológicos surgiram. Eram os reis, os zoológicos na Europa e etc. Pessoas muito ricas capturavam animais da natureza. Não vou nem falar que eles mantinham em cativeiro, eles aprisionavam esses bichos em recintos que eles não tinham a mínima noção. Esses animais sofriam muito, realmente, eram maltratados, etc. Tudo isso para demonstrar poder. Eu sou fodão, eu tenho um tigre no meu quintal, um rinoceronte. Normalmente eram esses animais que eles consideravam as bestas, aqueles animais monstruosos. Então, quanto mais sinistro o bicho que o cara tinha,
mais sinistro ele era também. Os zoológicos surgiram realmente assim, capturando animais da natureza e mantendo em cativeiros ridículos, medíocres, para diversão do ser humano. Só que isso foi mudando de figura. E hoje em dia, o entretenimento é a quinta, sexta prioridade de um zoológico. Tá? Eles precisam do entretenimento, eles precisam da visitação até para se manter. Tá. Mas a pegada do zoológico hoje é conservação total. Zoológicos sérios, eles têm studybooks, estão levantamentos genéticos com mapas de reprodução para fazer esses animais ameaçados se reproduzirem, devolver para a natureza. Cara, zoológico de verdade hoje não reproduz bicho para ficar em cativeiro. Não faz sentido. Então, a intenção dos zoológicos modernos hoje é justamente isso, atuar diretamente na conservação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existem zoológicos péssimos ainda, não só no Brasil, mas pelo mundo, porque o brasileiro tem síndrome de vira-lata. O brasileiro acha que as coisas do Brasil não prestam e da gringa são ótimas. Eu adoro, eu viajo muito para fora, e assim, eu e a Jéssica, a gente tá viajando, o primeiro lugar que a gente quer ir é um zoológico. Os caras falam assim, vocês não querem nem ver zoológico. Eu falo, não, eu quero ver zoológico, porque eu quero ver os erros, eu quero ver as coisas legais, até como consultor, eu preciso entender isso melhor, né? Então, assim, existem zoológicos péssimos ainda pelo mundo inteiro, e aí sim, esses zoológicos têm que tomar porrada mesmo, tem que fechar. A gente tem ativistas aí, que eu não vou citar nomes, que adoram aparecer na televisão chorando, falando um bando de merda a respeito dos bichos, das condutas que devem ser adotadas com esses bichos, é aquilo que eu falei, certeza absoluta sobre algo que não faz a mínima ideia. Então, assim, antes de vocês criticarem, vocês que eu falo, as pessoas, né, Sim. em geral, criticarem um zoológico ou qualquer outro tipo de instituição, por que você não procura conhecer melhor o trabalho, como é que funciona aquela instituição que você está falando, propriamente dita? Porque senão, você pode estar causando um problema muito grave, falando em verdades, né? Tá. Enfim, é um assunto bastante delicado. Sim, e pegando o gancho do assunto delicado, o que você acha, por exemplo, de institutos que acabam humanizando animais selvagens? Por exemplo, eu vou citar um... Já sei qual que você vai citar. O IOP. É isso. Uhum. Eu nunca tinha visto por esse lado, tá? Então, assim, tem uma amiga minha, doutora Luciana Silvestre, de Silvestres, gente boa pra caramba. Luciana Guimarães, Guimarães, acho que é Guimarães, eu esqueci o sobrenome dela, minha amigona. E uma vez a gente tava conversando sobre isso e ela falou, e eu nunca tinha pensado por esse lado, porque eu olhava eles no Instagram, eu achava aquilo muito louco. Eu falava, puta que pariu, velho, será que, mano, deve ser muito da hora, porque eu sou apaixonado por gato. Eu tenho 4 gatos na minha casa. Uhum. Velho, e o comportamento é tudo igual. Quando você vê ali, não é um gato gigante. Foi o que eu falei anteriormente. Meu, e é muito louco. Faz ronronzinho, gosta de caixa. É um barato, é um barato. E você vê aquilo ali, aquilo ali te brilha os olhos, né? E eu nunca tinha pensado por outro lado. E aí ela apresentou, tipo, meio que uma outra visão. Ela falou, Dudu, eu não concordo, porque assim, esse animal, ele não é pra estar desse jeito, sabe? Ele não é um animal que a gente leva pra casa. Não é um pet. Ele não é um pet, sabe? Na verdade, nem o gato deveria ser, mas agora virou, porque, né, não tem como mais fugir disso, né? E aí eu pensei bem, eu falei, pô, então assim, até que ponto o trabalho que está sendo feito ali para conservação, bacana, mas será que teria necessidade real da gente humanizar aquele animal, ou será que aquilo ali é para ganhar like? Bom, vamos lá, cara. Excelente posicionamento, questionamento. E a gente pode falar sobre o IOP porque está escrachado na mídia, né? Então a primeira coisa que eu posso te falar, a sua amiga Luciana tem total razão. A visão é justamente essa, eu trabalho com isso, né? Desculpa, mas aquilo ali não é conservação. Nunca vai ser conservação. A partir do momento que você humaniza um animal daquele, cada dia que você fez um carinho, botou ele em contato com vários outros animais e etc., o percentual de chance desse animal ser reintroduzido cai drasticamente, tá? Então aquilo não é conservação, no meu modo de ver, na experiência que eu tenho, aquilo ali está longe de ser conservação. Eu trabalho com conservação. Eu faço manejo de faunas. A Lu, essa minha amiga, ela trabalha. Depois eu acho que você deve conhecer de Instagram. Uhum. O Instagram dela é Lu Silvestre, e ela também, por exemplo,
meu, ela trabalha muito com desastre. Sim. Eu também faço muito isso. Ela vai e ela tem. Depois é que eu não lembro o nome da instituição que ela trabalha. Então assim, ela tá. Foi por isso que eu não tinha tido essa visão. Porque ela vivencia o animal selvagem mesmo. É isso que eu tô te falando. A gente que trabalha com manejo de fauna, como sua amiga, como eu, a Jéssica e vários outros colegas, na minha opinião, essa é a medicina de animais selvagens na sua essência. Sim. É animal selvagem, que por algum motivo, infelizmente, necessitou de cuidados, e a gente está ali para suprir essas necessidades, salvar o animal propriamente dito, mas principalmente levar esse cara de volta para um lugar onde ele nunca devia ter saído. Sim. E para que a gente possa fazer isso com sucesso, posso te garantir, humanizar não é o caminho. Tá? Eu tenho recintos de semi-soltura, de semi-cativeiro. O animal não tem contato, é zero contato com o ser humano. É zero contato com movimentação, não tem nomezinho, não tem nada disso, porque senão eu transformo esse bicho no que a gente chama que é um animal fisiologicamente vivo e biologicamente morto. Sim. Tá? Então, que me desculpem quem gosta, etc e tal, mas aquilo ali pra mim, como você falou e perguntou, é like. Sim. As pessoas adoram. Eu não fiz isso pra criticar, até porque eu, como espectador, eu adorava. Uhum. Eu sempre gostei. Uhum. Só que a Lu mesmo, ela me trouxe esse questionamento e eu não tinha pensado por esse lado. Uhum. Sabe, eu falei, não, peraí, mas realmente, tá certo. É muito bonitinho de se ver, principalmente pra quem gosta de bicho. Claro, Só que, porra, até que ponto isso daí tá contribuindo pra esse manejo dessa fauna e tal? Se é um animal que vai ficar em um zoológico, ele vai ser inserido em um plantel e vai viver sob cuidados humanos pro resto da vida, esse contato, ele até ajuda em alguns aspectos, como condicionamento animal, o manejo é mais facilitado, coisas desse tipo. Mas conservação, e conservação para mim, quando eu falo em termos de reintrodução à natureza, isso é uma catástrofe. Isso é catastrófico. Quem acompanha eu e a Jéssica aí nas redes sociais, a gente está na época agora de filhotes lá onde a gente trabalha. Estamos com uma porrada de filhote. Irara, tamanduá, mirim, enfim, é filhote chegando o tempo inteiro. Cara, você não tem noção de como é o tratamento com esses bichos. A gente está lá com 2 filhotinhos de irara que chegaram assim, mas muito recém-nascidos. A mãe foi morta. Então, o contato inicial com eles tem que existir, porque eu preciso amamentar, preciso fazer todos aqueles cuidados neonatais, mas à medida que esse animal vai se envolvendo, cada dia que ele se desenvolve é um dia que a gente se afasta. Sim. Entendeu? A gente vai oferecendo de novo a possibilidade desse cara se tornar um animal selvagem. E com isso eu aumento exponencialmente as chances de reintrodução desse cara na natureza. E outra coisa que é muito importante falar é sobre soltura. Não adianta nada você fazer todo um trabalho de recuperação desse animal, né, de reabilitação desse bicho. O bicho está com todas as características comportamentais selvagens mantidas, está agressivo como tem que estar, já está caçando, fazendo tudo, mas soltar no lugar errado. Gente, soltar um animal é muito fácil. Abrir uma gaiola e ver um passarinho voando, abrir uma caixinha de transporte e soltar uma raposinha do campo ali, isso é moleza. E as pessoas acham isso lindo. Aí fica lá aquelas ativistas, é isso que tem que fazer com todos os bichinhos e não sei o que, gente. Na maioria das vezes o que eles estão fazendo é eutanásia. Vai morrer. Vai morrer, ou o que é pior. Além dele morrer, ele pode ainda causar uma pressão e matar e causar danos, ônus a animais que já estão naquele território estabilizado. Então, quando você vai falar de soltura, são áreas estudadas, áreas que já foram avaliadas previamente, estudos de dinâmica de população. Eu tenho hoje, lá no nosso empreendimento onde que a gente presta serviço, eu tenho à minha disposição hoje 9 áreas de soltura. Todas elas com estudos extremamente embasados. Quando chega para mim, por exemplo, uma preguiça de coleira, um animal ameaçado de extinção, eu sei na minha base de dados aonde eu posso soltar esse animal ainda comporta um macho, que aquele local tem todo o alimento que ele precisa, tem território, ou seja, a chance de sucesso desse bicho é quase de 100%. Então, se eu solto essa preguiça de coleira que eu salvei de um problema, de uma injúria, seja ela qual for, reabilitei, tá tudo bem, solto no lugar errado, foi tudo em vão. Né? Então, assim, conservação é algo muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Né? Então, não vem me dizer que dormindo na cama com o cachorrinho do mato você está fazendo conservação, porque para mim isso não cola. Tá? Querer me dizer que uma onça junto com um tamanduá, junto com um cachorro do mato, junto com um cachorro doméstico, junto com a minha mãe,
isso é conservação. Não é. Mas no Instagram isso bomba. É. Então qual que é o seu objetivo? É. Tá? Então não me vem com esse papo Esse é o grande erro da mídia social, né? Exatamente. É um dos, né? Dos Exatamente. grandes erros. Eu entendo que as pessoas gostam de ver. Animal chama atenção. Eu falei Sim. pra você isso no começo. A gente trabalha com algo que realmente chama atenção. Todo mundo gosta de bicho, cara. Tirando os psicopatas que tem por aí, mas a maioria das pessoas ama bicho, né? É extremamente interessante. Porra, o Rabelo vai mexer com um tigre. Legal, mas o tigre, respeitando todas as características do bicho, eu tô ali como profissional, faço o que tem que ser feito e tá resolvido. Eu sei que as pessoas gostam de ver, queriam ver o Rabelo e a Jéssica deitados na cama com um monstro. Mas, galera, vocês nunca vão ver a gente fazendo isso. Não, isso é muito legal, porque assim, você se posiciona, porque, por exemplo, você teria toda a estrutura para talvez proporcionar esse material para as pessoas, porque é óbvio que se você com todo com toda essa estrutura que você tem, ficaria muito fácil para você. Sim, né? a gente tem toda a estrutura, a gente tem os animais chegando pra gente o tempo inteiro. Eu poderia fazer postagens, eu e a Jéssica, infinitas. O bichinho pendurado na televisão. Não, isso é muito legal. Tem uma preguiça dentro do meu guarda-roupa, mas isso é, na minha opinião, isso é ridículo. Foge completamente. Foge completamente a filosofia do que a gente se propôs a fazer. Não, entendeu? legal. Assim, a gente como leigo, né, que, por exemplo, as pessoas que acompanham essas instituições e tudo, acaba que você olha aquilo e acha muito bonito e você acaba, esquecendo pela falta de informação, né? Mas eu acho que isso foi muito interessante. A Lu, até minha amiga, tem me questionado isso daí, porque eu já revi muito, porque eu já não sigo mais. Eu já comecei a olhar com outros olhos, sabe? Eu acho que aquilo ali já tá forçando. Assim, eu acho, assim, tem muitas coisas erradas que eu percebo, nessas questões, assim, por exemplo, eu gosto do trabalho do Richard também, mas eu acho que às vezes força demais um contato com um animal que, por exemplo, assim, eu acho que se a gente já viu aquele animal, eu acho muito louco os documentários que o Discovery faz. E aí, por exemplo, a gente já viu aquele bicho, a gente já conseguiu fazer todo um estudo dele, teve um episódio gravado, beleza, aquele bicho tá ok, mas aí o pessoal vai lá e retorna aquela coisa, e volta naquilo. É legal falar disso, cara, porque é o seguinte, quem acompanha, por exemplo, eu e a Jéssica, sempre vou falar de nós dois, né, porque, né, enfim, sabe que a gente é fanático por rinoceronte e por crocodilianos em geral. A gente trabalha muito com esses bichos na África, em zoológico, em tudo quanto é lugar. Eu vou falar de um cara, o Steve Ewing, que era conhecido como caçador de crocodilos. Não porque ele caçava, mas ele era um cara que trabalhava principalmente com manejo de crocodilos na Austrália. Ele era um conservacionista, como se fosse um biólogo, né? Desenvolveu um trabalho incrível. O cara, meu irmão, ele ganhava muito dinheiro, tinha um programa no Animal Planet, e eu acho que 80% da renda era voltada para a conservação de espécies australianas. O cara, para mim, eu me espelhei muito no trabalho desse cara em alguns aspectos, que é o que eu vou falar. Quem entrar no YouTube aí e colocar Steve Ewing ou Caçador de Crocodilos, vai ver ele manejando crocodilos. Porra, coisa de maluco. Cambalhota em cima do bicho e rola no chão, e o bicho quase morde. Assim, ele criou um personagem chamado Caçador de Crocodilos. O Steve Ewing, a pessoa Steve Ewing, criou um personagem onde ele ficou conhecido como Caçador de Crocodilos. E eu não gosto disso. Tá? Gosto muito do trabalho, aprendi muito com ele. Mas, assim, eu acho que eu vou até um limite que eu achei que foi útil pra mim. Vocês nunca vão me ver dando uma cambalhota em cima de um crocodilo. As pessoas veem a minha contenção de crocodilianos, eu trabalho muito realmente com esses bichos. É uma contenção tranquila. Existem, claro, certos riscos, mas riscos calculados. Trabalhar com animal selvagem é risco o tempo inteiro, mas riscos calculados. Então, assim, as pessoas não vão ver o bicho rolando, quase me mordendo, eu pulando, passando por cima com o bicho entre as minhas... Isso não vai acontecer. É técnica. É reunir equipe, falar o que vai ser feito, distribuir função. As pessoas querem ver aquele bicho se debatendo, quase te pegando, porque eles ficam naquela adrenalina. Mas você tem que entender que o ideal é que não tenha isso, não precisa disso. É isso. Né? Eu sempre falo, se eu pulo em cima de um crocodilo e ele arranca meu braço fora, foda-se, o problema é meu. Fui eu que errei em algum momento na técnica de contenção. O bicho fez o que tinha que ser feito. Agora, esse animal se machucar porque eu não soube trabalhar com ele, isso é inadmissível. Isso não é medicina veterinária. Desculpa, mas não é.
Um animal, ele não pode sofrer as consequências de um trabalho mal executado. Tem alguma coisa de errado, de muito errado nisso, né? E é justamente isso que a gente preconiza. Então, sempre que eu e a Jéssica a gente vai trabalhar num zoológico, algum lugar, um criador e etc., até mesmo curso com os alunos, pô, os alunos que já fizeram cursos com a gente, ou já acompanharam a gente aí em consultorias e etc., eles sabem o quanto a gente é carrasco em termos de segurança. Pro bicho e pra equipe, pô. São riscos desnecessários, Sim, entendeu? Não tem que fazer espetáculo. Você tem que fazer o seu trabalho. O espetáculo é o bicho. O bicho é espetacular. Se você mostrar o trabalho, só o trabalho propriamente dito, já é muito bonito. Isso, pô, porque o bicho é o próprio espetáculo. Ele é o ator principal do negócio. E ele é o animal, ele é o sujeito dentro do objetivo que precisa de cuidados. E o legal é isso, é a gente como veterinário poder ajudar aquele animal. E mostrar que foi tudo feito de forma profissional, que o cara foi liberado na natureza e tá tudo certo. Então o centro das atenções é o bicho. Quando passa a ser a pessoa, virou... aí começa a virar um negócio, já vai perdendo um pouquinho o sentido. Eu entendo que a pessoa tem que chamar a atenção para ela também, porque hoje em dia as pessoas vivem disso. Sim. Se é um cara monótono que não mostra nem ele e tal, porra, ele não vai conseguir movimentar tudo que ele... até mesmo sobreviver, né? Mas eu acho que não pode ser nunca o aspecto principal. Né? Você aparece mostrando a sua técnica, o seu conhecimento. Mas quem aparece mais é sempre o bicho. Sim, legal. E só pra finalizar essa parte de polêmicas, eu arrumei uma puta treta no meu Instagram. É que eu gosto de arrumar treta. Não, mas Instagram é treta. Mano, você quer arrumar treta, é o Instagram. Falo, quer entretenimento, vem pro meu Instagram que, ali eu levanto umas polêmicas. E, cara, arrumei uma briga por conta de rodeio. Cara, eu não consigo, velho, não entra na minha cabeça. E eu queria saber o seu posicionamento, se você não quiser falar também, porque é um assunto muito delicado. Quiser, não tem frescura com essa porra, não. Cara, eu até, falei lá, porque assim, o meu Instagram é bem misto. Como tem muito veterinário, então tem muito veterinário de área rural. Sim. E assim, é cultural dos caras aquilo ali. Sim. E eu falo pros caras, eu entendo que aquilo ali é uma cultura sua e que em algum momento da sua vida você perde. É igual você pega no Oriente Médio. Tem criança que ela é treinada pra matar. E eu vi um vídeo do molequinho. O molequinho, ele dá uma chave ele faz tipo um armlock no ursinho. E ele tira uma faca de trás e corta a cabeça do ursinho, velho. Falei pro moleque, eu falei, esse moleque vai ser ruim, velho. Acho que o moleque devia ter uns 2 anos. Me diz que esse Mano, o moleque devia ter uns 2 anos. E aí, como é que eu vou explicar pra aquele moleque ali com 17, 18 anos que ele matar a gente é errado? Cara, ele cresceu com aquilo ali. Sim, é o que ele eu não tô querendo comparar, mas vou comparar sim. Porque assim, quando a pessoa ela nasce, que aquilo é muito cultural pra eles, a questão do rodeio, montar. E assim, os caras vêm sempre com aquela mesma história. Pô, o bicho ele é muito bem tratado. O bicho ele tem os melhores veterinários. Eu falei, mas não importa, cara, porque no final ele tá ali pra ter aquele entretenimento de bosta. Que tipo assim, é um cara subindo e eu não tenho medo nenhum de falar. Porque pra mim, o cara é um puta de um babaca, velho, porque o animal não tá confortável, ele tá extremamente desconfortável. Para aquilo mesmo, beleza, ele pode não estar sentindo dor ali, que eu acho muito difícil. Mas assim, a intenção dele é tirar aquele, que eu acho que o animal é o que tá em cima, tirar aquilo de cima dele, e aí morre gente, o pessoal ainda não se tocou que aquilo ali é uma merda. E aí o pessoal fala, não, porque as pessoas vivem em função... Cara... Gera emprego, faz não sei o quê. Foda-se, porque assim... Tráfico de drogas gera emprego. Velho. Então, assim, é uma puta divisão, porque assim, a gente que tá na cidade grande, a gente entende aquilo de uma forma, porque aquilo ali não é entretenimento pra gente. A gente quer entretenimento, a gente vai no show, vai numa balada, vai num cinema, e lá no mato, beleza, é o entretenimento dos caras. Uhum. Mas assim, eu acho que a gente já evoluiu bastante como ser humano, a ponto de entender que aquilo ali já não é mais legal. Porque assim, antigamente você pegava no Coliseu, jogava gente e tinha gladiadores. É legal? Não. Não é. Naquela época era, mas assim, a gente evoluiu e entendeu que aquilo é uma merda. Eu acho que as pessoas elas precisam evoluir e tirar a questão de assim, do animal tá sendo muito... Não, morde a sopra. Sim. Eu trato muito bem e coloco ele lá pra ele estar num local que... Cara, aquilo não é legal. Eu não consigo. Vamos lá. É muito chato com isso. Eu até falei, você falou de gera empregos, eu falei, o tráfico de drogas, ele gera emprego. É óbvio que eu não tô comparando o rodeio com o tráfico de drogas. Eu tô falando um negócio de geração de emprego, tá?
Mas, assim, entendo perfeitamente e concordo com você o que você falou, é cultural. A gente sabe que tem certos estados, principalmente na parte mais de dentro, no interior, rodeio é fortíssimo, Estados Unidos, os grandes centros, né? Pô, é um negócio que movimenta milhões de dólares e tudo mais. Vamos lá, falando como veterinário. Eu sei que tem veterinários trabalhando no rodeio, óbvio, né? Os animais precisam de cuidados veterinários, etc. Eu, numa visão por fora, com conhecimento extremamente raso que eu tenho sobre aquilo ali, eu tenho uma tranquilidade muito grande de dizer que eu acho uma merda. Eu não vejo muito sentido também naquilo ali. Não concordo também. Não concordo. Eu acho que não é legal. Acho que não é legal pro bicho. Não consigo ver graça nisso Cara, daí, sabe? não me Eu desce. sei que os caras têm todo aquele... Pra eles é um Não. tesão. Pra Pô, eles cara, é o máximo. sensacional. Entendo. Igual eu, por exemplo, gosto muito de luta. E outro dia eu tive que ouvir uma pessoa falar pra mim assim, nossa, que absurdo, devia ser proibido essa luta. Eu falei, mas por quê? Tem dois racionais Não, ali. exatamente isso. São dois Mas racionais, por que tá? não? Isso é a mesma coisa da rinha de cães. Eu falei, cara, pelo amor de você, Deus. desculpa, mas você tem menos de 2 neurônios. Não dá Ah, pra conversar com Não dá esse pra tipo de conversar com gente. esse tipo de gente. Entendeu? Cara, os cães são colocados ali forçados, eles não podiam estar ali. Eles são irracionais. Não, Cara, vamos separar. 2 lutadores num ringue são atletas profissionais que se preparam, estão ali e vivem disso, inclusive. Estão ali espontaneamente. Espontaneamente. Etc. Já começa por aí. Né? De novo, a certeza absoluta sobre algo que não faz a mínima ideia. Né? Então, pode ter agora um cara, peão de rodeio, assistindo a gente, falando, Putaço. Rabelo tá falando Não. com certeza absoluta sobre algo que não faz a mínima ideia. Entendeu? Daqui a pouco eu vou abrir meu Instagram, já vai ter, porque você tem uns dois lá que Mas, me assim, enche o saco. Eu não tô falando que tem que proibir, que tem que isso aí não é comigo, tá? Sim. Mas eu não gosto. Na minha opinião, o animal, sim, tem algum tipo de sofrimento ali. Não tem Eu, como. como médico veterinário, dentro da minha concepção, não posso achar aquilo normal. Sim. Né? Uma outra coisa também que eu percebi que eu saí que eu não gostei, quando eu fui, no começo eu queria trabalhar com cavalos e eu fui pro jockey. Uhum. Cara, e pra mim não rolou. Não rolou porque cavalo atleta, né, eu acho bonito, cara, é bonito ver o bicho extremamente bem cuidado. Só que assim, eu vi coisas lá dentro que assim, isso é que nem a gente fala, né, aquilo a Globo não mostra, tem coisa que a Globo não mostra, né? Porque, por exemplo, você pega um animal que, sei lá, vale uns 400, 500 pau. É muito bem Por tratado. baixo, hein? Por baixo. Muito bem tratado. Só que eu já vi um animal com dor fazendo infiltração para poder correr no final de semana. E aí, como é que eu vou achar aquilo legal, cara? Eu tô estudando para ser médico veterinário porque eu gosto de animais. Exato. Não dá, eu não vou conseguir me encaixar. Então é uma questão de filosofia. Sim. Né? Eu também não conseguiria, entendeu? Não vai. Pô, eu sou atleta. Porra, eu vou treinar com dor, é uma merda. Eu consigo me poupar, eu consigo, ou não vou treinar, não vou competir, alguma coisa do tipo. Mas e o bicho? Ele não tem opção, cara, ele tem que ir. E o bicho? Você mete alguma coisa nele ali que vai causar analgesia, ele vai dar o máximo dele. Imagina depois. Explodir, não precisa de muita... se eu tô com o ombro zoado, vou fazer uma infiltração no ombro para participar de um campeonato de supino. Vou tacar o peso ali, meu irmão. Ou vai explodir tudo de uma vez, ou vai ficar cada vez pior o meu problema. Falo isso porque eu sou todo remendado, cheio de placa, parafuso e tal. Então eu sei muito bem do que eu tô falando. Então é justamente isso. Eu também não consigo me enquadrar em certas situações por filosofia minha. Tá? Eu realmente não me sinto à vontade com essas questões. Não, legal. Eu acho legal, porque assim, acho que as pessoas, é importante para elas se posicionarem também, porque às vezes você tá lá dentro de um evento desse, você não tá tendo a mínima noção do que tá acontecendo. Sim. É igual eu falo a gente comentou sobre o IOP. Eu tinha uma visão, porque era muito bonitinho, por exemplo, quando você vai lá, deve ser muito louco de se ver, né? É uma puta estrutura, você vê os peões, uns bois gigantes. É uma baita de uma sensação, de uma experiência, uma onça brincando com você. Sim. E tudo mais. Só que assim, é importante que as pessoas comecem a entender que tem o outro lado da moeda também. Sim, e aí, o quanto aquilo ali vale a pena, né? Exatamente. Como eu falo, a minha pegada, o meu trabalho, a minha profissão é voltada para conservação. Sim. E aí sim eu posso falar com propriedade. Estou te garantindo, aquilo ali não é conservação. Não é conservação. Então... É bom para que as pessoas tenham opinião. Ninguém quer formar a opinião de ninguém. Sim, mas claro. Mostrar... A gente falou aqui de rodeio e cavalo atleta. Eu não tenho um embasamento técnico para afirmar coisas ali dentro. Eu coloquei minha posição como um profissional dentro da minha filosofia. Sim. Tem colegas que trabalham lá e que falam assim, não, Rabelo, não é bem assim. Então, beleza. Não tô aqui para te convencer. Sim. É apenas a minha opinião. Fim. E é isso mesmo. Legal.
Muito bom. O papo tá excelente. Pô, que bom. Cara, que Eu papo. posso ficar aqui o dia inteiro. Então, a gente tem um tempo aqui, mas acho que a gente vai ficar hoje até Eu extrapolando. tenho que voltar só. O meu próximo compromisso é amanhã às 9h, então tá Aí, ó. tranquilo. Então, fala pra gente, tipo assim, na sua rotina de trabalho, no que você faz como médico veterinário, o que você já pegou, não precisa ser o maior, mas assim, um caso muito desafiador, uma coisa que você fala assim, puta merda, ou um ou dois, que são aqueles lá que você fala assim, eu me sinto muito orgulhoso por aquilo, por ter conseguido, ou por não ter conseguido, mas por ter tentado, uma coisa que você acha que, assim, foi surreal. Legal. Vamos lá. Primeiro eu vou falar uma coisa que o veterinário tem que ter isso em mente, tá? Bichos morrem. Sim. Tá? Você dá o seu máximo e bichos morrem. É a nossa profissão, cara. Isso nunca pode ser assim, normal. Tá? Você nunca pode encarar isso dentro de uma normalidade. Tem alguma coisa de errado. Tipo assim, o bicho morreu, não, isso acontece. Porra, não. Eu sei que acontece. A gente trabalha para evitar essas questões, mas, cara, cada vez que eu perco um bicho, porra, eu fico chateado. Eu sinto isso daí, tá? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. É uma profissão, e depois a gente pode até falar um pouquinho a respeito de algumas outras estatísticas dentro da veterinária que são grotescas. Daqui a pouco eu falo sobre isso, eu não vou esquecer, fique tranquilo. Isso. Mas vamos falar do negócio que me deu orgulho, então. Tá. Um caso extremamente desafiador. Esse caso marcou a minha carreira, eu vou morrer. E é capaz até de eu chorar aqui falando disso, porque realmente foi um caso muito importante. Foi o caso da Jabuti Fred, não sei se você conhece. Não. Mas eu sou de Brasília. E a gente uma vez recebeu, meu irmão também é veterinário, só que ele trabalha com pets não convencionais. A gente tinha uma clínica em Brasília, que é uma clínica bem legal, assim, ela é até conhecida, só de pets não convencionais. E hoje ele que toca lá. Enfim, estávamos em casa em Brasília, e Brasília é o seguinte, cara, Brasília tem 2 estações do ano só, que é seca e chuva. Ou chove pra cacete, ou não chove nada, né? E na época de seca existem as queimadas, que são muito comuns. E o jabuti, ele é um animal que sofre com essas queimadas. Ele não tem um deslocamento rápido, não é um animal ágil, ele não consegue voar como uma ave, óbvio, nem correr tão rápido quanto uma onça. Então o fogo vem, o que ele faz? Se protege dentro do casco. E o fogo passa pelo bicho. E foi o que aconteceu com a Fred. Um casal de veterinários levaram até a minha casa num domingo. A gente estava num churrasco. E eles chegaram lá, Rabelo, olha aqui, ó, foi encontrado no mato. Cara, toda queimada. Mas ela já devia estar, depois da queimadura, ela deve ter ficado ainda quase que, sei lá, uns 20 dias até conseguir acharem ela e trazerem para o socorro. Quando a gente viu aquele bicho, cara, ela já tinha perdido muitas placas ósseas por causa da queimadura, larvas por ela inteiro de mosca. Puta, que dó, velho. Não, o bicho, sim, só estava vivo porque de vez em quando ela dava uma respiradinha, assim, imóvel, né? Levamos esse animal para a clínica em emergência, claro, tratamento emergencial. Tive que amputar o membro posterior pelvino direito, a ponta dela, do pezinho, uma parte da cauda. Limpamos o animal todo, tiramos as larvas, exames de radiografia, hematológicos, etc. Animal com infecção, quase que sepse já. Pneumonia bilateral, assim, um caso gravíssimo. Né? A gente passou quase que 1 ano para estabilizar esse bicho clinicamente. Uma luta, velho. Até que o animal foi estável. A gente precisou fazer uma sonda esofágica para poder comer, alimentar por sonda. Daqui a pouco ela foi melhorando, mas ela perdeu todo o seu casco. Todas as suas placas ósseas. E ela ficou com o que a gente chama de celoma, membrana celomática exposta. Porque ela perdeu a proteção. E então a Fred, ela era como se fosse um bolo. Imagina um bolo de aniversário. Que você pega o seu dedo e enfia dentro do bolo. Você podia furar ela com o dedo. Sem contar que essa membrana, ela é extremamente enervada. Ou seja, sensibilidade dolorosa. Nossa senhora. Lá no alto. Cara, batia vento nela, ela se encolhia. Tadinha, e urrava. Puta merda. Vento, cara. Não podia pegar sol, não podia pegar chuva, não podia pegar vento. Ninguém podia encostar nela. Ela não tinha vida. Ela vivia dentro de uma bolha, né? A gente alimentava ela, não podia tocar. Até quando batia a porta, a vibração incomodava ela. Era um bicho que vivia com dor, tomando medicações para dor, então não era uma vida saudável, né? Então a gente pensou o que fazer para proteger a Fred. E a gente criou uma técnica, uma equipe, montamos uma equipe que tinha veterinários e dentista humano, inclusive, né? A gente montou uma técnica de reconstrução do casco dela, utilizando tecnologia 3D, impressão 3D. E aí a gente desenvolveu essa técnica. Na época foi equipes famosas de televisão acompanhar a cirurgia para fixar a prótese e tudo mais.
deu super certo, salvou a Fred hoje leva uma vida normal, vai pro sol, vai pra chuva. Mas ela acabou ficando... Não, Em cativeiro. Em cativeiro. Não tem como. Não dá mais. Não tem condições. E aí, o animal foi uma técnica que explodiu no mundo inteiro. Hoje ela é replicada em mais de 30 países, essa técnica. Então esse foi um caso muito marcante pra gente, né? Foi um caso, assim, bem tocante pra gente, né? E, cara, você não vai acreditar, né? Quando foi no início desse ano agora, eu tô em casa, começa a chegar um monte de mensagem no meu celular. O que foi? Cara, você entrou pro Guinness. Puta merda, eu vi um negócio parecido. Como assim, cara? Vocês entraram pro Guinness por causa do caso da Fred. Ah, eu vi uma... mas eu não sabia quem era. Era eu vi gente, alguma né? coisa relacionada... E aí, quando a gente foi ver, o veterinário brasileiro entra pro Guinness Book por ter desenvolvido o primeiro casco no mundo 3D. Eu falei, legal. cara, olha que legal, velho. Olha que negócio legal. Eu tô cagando pra isso, assim, em termos de, eu quero aparecer. Mas o que eu acho legal é a medicina veterinária brasileira. Isso. Tá no livro dos recordes por ter desenvolvido uma técnica que salva bicho. É isso. Porra, cara, isso aí é incrível. Isso pra mim é um orgulho muito grande. Isso dá pra replicar, por exemplo, em outras espécies? A gente já faz bico de tucano, a gente já fez pé de cachorro. Legal, cara, que legal. Dente a gente já fez. Então, assim, é uma técnica muito legal. Lá no meu Instagram tem alguns posts falando sobre isso. Na internet, se botar aí no Google, vai sair um monte de coisa também. Então, bem legal. Pô, foi um orgulho danado, né? Então, assim, esse caso é um caso que, obviamente, marcou a minha carreira aí. A Fred... E vocês tinham tudo pra desistir, né? Não, e as pessoas falavam o tempo todo, pô, faz eutanásia desse bicho. Eu falei, não... Acho que na minha cabeça, a minha primeira reação... Não, eu falei, não, eu consigo ver evolução nela. Vamos aqui, vamos indo. Se eu achar realmente... Eu sou extremamente cético. Cara, eu e a Jéssica, pra gente fazer eutanásia num bicho, tem que estar num estado realmente assim que eu falo, esse não tem como mesmo. Porque, porra, eu acho que enquanto houver sinais de uma possível evolução, a gente tem que tentar. Se tiver compatível com vida ainda... exatamente. Não... Porque chega uma hora que passa a ser um egoísmo você querer manter um animal, né? Mas, enfim, a gente via que a Fred tinha ainda e assim foi, e olha só onde foi parar. Né? Então, e aí ela tá aí até hoje. Até hoje. Mamãe colocou ovinhos e Puta tudo que mais. Daí, então, assim, aí, porra, cara, a Fred é o orgulho da nossa vida. Aí você viu que valeu a pena tudo, né, valeu tudo, faria tudo de novo. Muito bom. E teve mais algum outro caso, assim, que te marcou? Cara, tem vários casos. Eu fiz parte da comissão que acabou com animais em circo no Brasil, né? Puta, que sensacional. Então, assim, cara, eu consegui tirar uns bichos do zoológico na época, do zoológico, do circo e levar pro zoológico com um ambiente muito melhor, que também marcaram aí a minha vida. No meu Instagram mesmo tem uma foto que eu tô com um elefante chamado Chocolate, esse é um dos caras que foi tirado de dentro de um circo, sofria espancamento e tudo mais. Pra mim... e não faz sentido, velho. Isso é incompatível com qualquer tipo de pessoa que é boa, cara, entendeu? Dá. Então, assim, ter trabalhado com isso também me causa, assim, bastante... me comove, né? Porque eu acho muito legal você poder ter trabalhado e ajudado a acabar com situações que estão extremamente, como eu posso dizer, negativas para os animais, né? Então a gente tem que acabar, a gente tem que lutar contra essas coisas. Eu sou muito... Tráfico de animal. Eu tenho uma posição, cara, muito séria com isso. Por exemplo, você quer ver eu ficar fudido? Ver, por exemplo, aquelas fotos de mulheres e homens também com animais, por exemplo, fora, né? Que eu acho que não tem. Por exemplo, foto com leão do lado. Porra, cara. Porra, velho, não entre, porque assim, fala, cara, aquele animal, ele não tá no seu... Eu até achei que você fosse me perguntar a respeito disso, por exemplo, o zoológico de Lohan, na Argentina, onde as pessoas ficam tirando foto, amamentando. Pô, mamadeira com midazolam, cara. Os bichos. Pelo amor de Deus, sabe? Isso tinha que acabar. Alguma coisa tem que ser feita. Sim. Mas os caras lá, provavelmente, ele tem alguma costa quente lá, meu irmão. Que é aquele tal negócio. É o que eu volto a falar daquela questão que me fizeram abrir os olhos. Por exemplo, você cresce numa cultura que você, por exemplo, pra você tudo porque a pessoa que tem acesso a esses lugares não é um fudido que vem da periferia. Dificilmente essa pessoa ela vai ter esse acesso. São pessoas que mais abastadas e tal, que têm uma condição financeira melhor para poder viajar para fora, para poder frequentar esse tipo de lugares. E aí, talvez, naquela filosofia dela de vida, naquilo que foi passado para ela, aquilo era uma coisa normal, porque a fulano de tal foi lá, tirou foto com o tigre, legal. E eles, talvez, naquela ignorância, não enxergaram isso como algo ruim, né? Às vezes até meio que é uma hipocrisia também, né? Assim... Cara, eu entendo que aconteceu muita coisa ruim no passado. E eu costumo dizer uma situação, cara.
Isso até é para a conduta do ser humano como pessoa mesmo, né? Para conseguir viver melhor. A medicina veterinária, para quem não sabe, é a profissão com o maior número de suicídios no mundo. Sim. Síndrome de burnout. E é importante a gente falar disso. Semana passada eu recebi a Júlia Blanc, que ela é psicóloga, a gente falou muito disso, cara, foi bem legal. Isso é sinistro. Foi muito legal. De pessoas que estudaram comigo, 4 se mataram. Cara, isso é preocupante. Por quê? Quando você pergunta para um aluno por que ele quer fazer medicina veterinária, a resposta é quase que uma unanimidade, tanto no Brasil quanto fora. Porque eu amo animal. Eu também amo, acho que você também ama, a maioria das pessoas ama. Às vezes o veterinário ama mais do que o normal, o que é totalmente aceitável, óbvio, né? Mas o que eu quero que os alunos entendam é o seguinte, e que eles raciocinem, e que eles, pelo menos, eles tentem processar isso na cabeça deles. Você tem noção que esse excesso de amor que você tem pelos animais, ele pode te implodir de dentro para fora, caso você não consiga lidar com essas questões na sua cabeça? Porque a gente é veterinário, cara, e nós somos médicos veterinários. E o aluno, ele entra na faculdade com uma visão romântica da veterinária. Eu vou salvar bicho, peludinho, vou lidar com filhotinho, vou lidar com conservação, vou soltar a onça, mas nós somos médicos veterinários. A maioria esmagadora dos animais que vem pra gente precisam de ajuda, de muita ajuda. É animal doente, maltratado, espancado. E as pessoas não estão preparadas psicologicamente para lidar com isso. É eutanásia, é óbito, é pressão de tutor te chamando de mercenário porque você cobrou uma consulta, sabe? E isso começa a fazer a pessoa entrar num ciclo vicioso de ela vai se introjetando, ela vai se deprimindo e entra na síndrome de burnout. Então o que eu falo para os alunos hoje é: conversem com os mais antigos, não é problema nenhum, tinha uma psicóloga aqui. Cara, fazer terapia não é coisa de maluco não. Porra. Hoje em dia, para várias pessoas, é a saída, é fundamental. Você ter uma válvula de escape, e é por isso que eu estava te falando, por isso que eu e a Jéssica, nas nossas redes sociais, a gente mostra a nossa vida fora da veterinária, porque isso é muito importante. É muito importante mostrar o que você faz como válvula de escape, os hobbies que você tem, como você come. Isso é muito legal. Então isso é muito legal. E eu toquei nesse assunto justamente para poder a gente alertar os alunos em relação a esse contexto, porque a medicina veterinária ela envolve muita coisa, cara. Ela envolve coisas assim que são às vezes imensuráveis, né? Então é complicado, é bastante complicado isso. É importante a gente ter uma vida fora, sabe? Porque senão você fica muito bitolado numa coisa só e aí você começa a surtar. Eu até fugi um pouco do assunto, meio que esqueci o que a gente tava falando, porque quando eu começo a falar de burnout... Não, e tem a ver, mas é por isso que eu falo, a gente tava falando de culturalmente, né? Então, pô, aí você vê o seu amiguinho lá que foi pra fora, tirou foto com o leão. Sim. Aí a criança vai falar, pô, um dia normal. Eu vou lá pra fora e eu vou tirar foto com o leão. Porque aquilo ali é uma forma de ostentar deles, é igual ir pra Disney. Sim. Né? Sim. Só que assim, aí você vai lá e tira foto, e assim, você entra, não dá, velho. Ou você, se você for criança, tudo bem, você passou batido. Se você já for adulto e você tá tirando foto com o leão, você sabe que aquele leão ali, ele tá fudido. Se você tiver 2 neurônios, uma sinapse, não você precisa entende você entende que ele não tá normal, né? E só que assim, é bonitinho você tirar aquela foto, né? No Instagram é bom. Nossa, no Instagram você vai ganhar curtida pra caramba. Só que as pessoas têm que entender que aquilo ali não é normal. Pode ser comum, né, no mundo, mas não é normal. Cara, as pessoas têm que entender, eu falo muito claro que é a minha área, selvagens. Mas o animal ficou sob cuidado. Cara, a mesma forma, é um cara que tem um border collie numa kitnet de 29 metros quadrados. Na minha opinião, isso é maus tratos, velho. Sim. Você acha que o cachorro tá bem ali dentro? É isso mesmo. Entendeu? Não é só animal selvagem. As pessoas têm que entender que são os animais como um todo, né? Às vezes as pessoas elas passam por cima desses aspectos comportamentais dos animais por um egoísmo, ou por uma carência, por alguma coisa do tipo. É legal ter um pet. É fundamental, inclusive, para a criança, para o adulto, responsabilidade, companhia. Mas o que a gente tem que entender, e eu queria muito que as pessoas se preocupassem com isso, eu tenho condições de ter esse animal? Sim. Condições de espaço, financeiras de manter esse bicho, eu tenho tempo para me dedicar a esse animal? É claro que você consegue adaptar, você consegue escolher um animal que se enquadre dentro da sua rotina. E os pets não convencionais, entre aspas, estão aí. Muitas pessoas criando serpentes, por exemplo. Acho legal, desde que venha de um criador credenciado, etc. Tudo certinho com a sua documentação, nada de tráfico e tudo mais. Tráfico é um câncer para o mundo, tráfico de animais. Sim. Né?
Mas assim, as pessoas estão criando uma jiboia porque elas querem ter um bicho, mas elas não têm muito tempo. Moram num lugar pequeno, a jiboia não faz barulho, não late, ela não precisa de grandes espaços. Então, assim, um animal que se enquadra na rotina das pessoas. Então, as pessoas elas têm que ter esse raciocínio. Não adianta, cara, você trabalha o dia inteiro, mora numa kitnet de 30 metros quadrados, seu salário não é bom, você passa uma vida bastante podada em relação financeira e quer ter 6 cachorros dentro de uma kitnet. Não vai. Cara, 30 gatos. Qual que é o sentido disso? Até que ponto aquilo é saudável, né? Tem alguma coisa de errado. É algo muito mais teu, um distúrbio talvez, uma carência muito grande de tudo, que querer realmente fazer o bem pro animal. Sim. Então é difícil a gente falar sobre isso, é um assunto delicado também. Eu gosto dos delicados. Eu também gosto. E deixa eu te falar, pra você, assim, o que você acha que um estudante hoje, no atual mercado de animais selvagens, o que um estudante ele precisa fazer, o que ele precisa focar, o que você acha que... Quais são as características de uma pessoa que quer trabalhar com... E qual e a área, como ela tá aquecida no momento, né? Se ela está ou não aquecida. Cara, no momento. A maior besteira que eu escuto hoje, e eu escutei isso na minha história, que é a que eu vou contar, é que vai morrer de fome. Quem quer trabalhar com animal selvagem... Já entra nesse gancho aí que a gente ficou de falar, né? Quer trabalhar com animal selvagem, vai morrer de fome. Ah, não existe mercado. O mercado... Cara, sem brincadeira, a gente mora no Brasil. Simplesmente a maior biodiversidade do mundo. Eu falar que não tem mercado para trabalhar com animal selvagem no Brasil é a mesma coisa que um peixe falar que não tem água no oceano. Uhum. Entendeu? Cara, não é bem assim. É o que eu falo. Preste atenção no que você está pensando, no que você está falando, e principalmente no que estão falando para você. Vou contar minha história agora. Pode falar. Tá? Que eu acho que tem a ver com isso. Eu sempre quis trabalhar com animal selvagem. Eu sempre quis ser veterinário, já falei sobre isso. Sempre quis ser veterinário de animal selvagem. Entrei na faculdade. Né? E, porra, como eu falei, você entra na faculdade com uma expectativa, né? Cara, finalmente eu vou estudar aquilo que eu amo, veterinária. Vou ver uns bichos diferentes que a gente já sabe que não vai acontecer. Depois a gente percebe isso, né? Mas na primeira semana de aula, deve ter sido assim na sua e na maioria de vocês aí que tá vendo esse podcast, o professor sempre faz aquela questão assim, tipo, quem quer trabalhar com isso? Quem quer trabalhar com aquilo? Naquela primeira semana, conhecendo os alunos, né? Quem quer trabalhar com pequenos? Aí levanta a mão. Quem quer trabalhar com grandes? Quem quer trabalhar com, sei lá, inspeção, né? Quem quer trabalhar com alguma coisa aqui que eu não falei? Aí eu levantei minha mão. Falei, como é que é o seu nome? Aí eu falei, Rodrigo Rabelo. Eu falei Rodrigo Rabelo porque tinham 6 Rodrigo na minha sala. Uhum. Então eu era o Rodrigo Rabelo. Por isso que depois eu virei o Rabelo, né? Na verdade já me chamam de Rabelo desde o colégio, ensino médio. Enfim, Rodrigo Rabelo. Quer trabalhar com o quê? Aí eu com animais selvagens. Aí o cara começou a rir, né? Começou a rir da gargalhada. E eu falei, porra, o que eu falei, né? Como assim animais selvagens? O que você vai trabalhar com o quê? O que você quer fazer da vida? Aí eu falei assim, pô, eu tenho uma jiboia, na época eu tinha uma jiboia, que uma vez ficou doente e eu simplesmente não tinha nenhum veterinário que tinha capacidade de atender o meu animal. Né? Então, quem sabe, depois que eu me formar, eu não abra uma clínica especializada em bicho diferente. Para pessoas que têm aves, coelhos, esses bichos, tragam na nossa clínica para que a gente possa atender. O cara começou a rir muito. Cara. E eu, porra, né? Será que eu tô com alguma coisa na minha cara, né? Aí ele começou a rir. Aí ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte. Sua clínica vai falir, certeza. E depois disso, o que você vai fazer? Eu fiquei uns 5 segundos calado, falei, porra. Eu falei, sei lá, né? Estamos no Brasil, maior biodiversidade do mundo. Não é possível. Quem sabe eu não trabalho na Amazônia, quem sabe eu não trabalho na Mata Atlântica, no Pantanal. Quem sabe um dia eu não vou pra África, né? Falei. E, cara, quando eu falei isso, aí gargalhada da turma inteira. Aí eu falei, caralho, meu irmão, pensando, né? Aí o cara falou, Rodrigo Rabelo, né? Aí eu falei, Rodrigo Rabelo. Ele falou, cara, é o seguinte. O que você falou é tão ridículo. Assim, é completamente ridículo. Eu recomendo que você pare de assistir filme, pare de ficar assistindo televisão. Você tá na primeira semana de aula, cara. Falando pra mim assim. Você tá na primeira semana de aula. Então eu recomendo que você comece a raciocinar melhor e que no decorrer do curso você perceba que você tem que fazer algo que realmente vai te dar um futuro. Porque isso que você quer não existe.
Fiquei calado, né, velho? Falei, vou falar o quê? Meu professor falando isso? Passei a minha faculdade inteira sendo motivo de piada. Né? Aquele negócio. Mas o mundo dá voltas, não é isso? E minha mulher fala, o mundo não dá voltas, ele capota em cima das pessoas, verdade. né? Então o mundo dá voltas, eu fui me especializando, fui trabalhando com isso, etc. Fui desenvolvendo um trabalho, até que a gente fez o caso da Fred, esse caso que foi pro Guinness. Na época isso explodiu, ganhou mídia mundial e tal. Tô dando uma palestra numa grande faculdade brasileira, 600 pessoas, cara. Palestra de encerramento, eu falando sobre prótese 3D. Quando eu olho, quem tá sentado na segunda fileira assistindo minha palestra? O professor. Na hora, cara, eu tava com o microfone, eu até dei uma... Dá engasgada. Não, passa um filme na tua Sim, cabeça, eu né? imagino. Fala assim, cara, olha só a vida como ela é muito louca, né? O cara me falou tudo aquilo, tal, e hoje tá aqui, assistindo uma palestra minha. Pô, legal isso, né? Tô no caminho. Acabou a palestra, ele veio falar comigo. Ô, Rabelo, tudo bem e tal? Tá lembrado de mim? Eu, claro, professor. Óbvio. Claro que eu tô lembrado de você, né? Ele, pô, muito legal o trabalho, parabéns, aquele negócio todo. Ô, obrigado, professor, tal. Ele, pô, Rabelo, conhece o fulaninho? Fulaninho de tal? Aí falou o nome e sobrenome. Aí eu falei assim, pô, com esse nome, professor, eu conheço vários, eu conheço muita gente, aluno, né? Ele, não, o apelido dele é tal. Eu falei, claro que eu conheço, pô, foi meu estagiário. Ele participou de manejo de fauna comigo no Araguaia, eu levei os estagiários pra lá e tal. Aí ele falou, pois é, meu filho. Caramba, Na meu. hora, meu irmão, chega, me deu um negócio assim, sabe? Aí ele é seu filho. Aí ele falou assim, é, meu filho, super seu fã, adora seu trabalho, quer trabalhar com animais selvagens. Aí eu não me aguentei, velho. Falei, professor, bati no ombro dele assim, ó, você já riu do seu filho hoje? Ele ficou caladão daquele jeito, deixei dar uns 3 segundos de constrangimento. Falei, porra, cara, muito gente boa, que legal, pô, vai ser um prazer ele estar com a gente. Então, assim, a partir desse dia, eu passei a fazer uma analogia nas minhas palestras. Eu tenho uma palestra que é uma das mais pedidas hoje minha, só pra você ter noção, em 2019 eu fiz ela 96 vezes, cara. Caraca. É uma palestra que fala sobre o mercado de trabalho, o que é ser um veterinário de animais selvagens e tal. Ela é bem motivacional. E eu inseri nessa palestra uma analogia, posso até fazer contigo agora. Porra, Eduardo, você é um cara veterinário, tudo mais, tem um bom grau de instrução. Você conhece índio? Índio. Já ouviu falar no índio? Uhum. Todo mundo já ouviu falar em índio, né? Já ouviu falar que índio faz a dança da chuva. De verdade, numa boa. A gente já falou sobre várias verdades aqui hoje, né? Você realmente acredita que dançar faz chover? Não. Qualquer pessoa que você pergunte, né? A primeira resposta que vem na cabeça é essa, claro que não, né? Mas e se eu disser que funciona? A dança da chuva funciona. O que você me diria? Que você tá louco. Tá bom, então vai ficar pior. E se eu te disser, cara, que ela não só funciona, como eu sei fazer? Aí, opa, variou agora. Eu já tô acostumado de rir de mim, né? Então eu vou mais fundo ainda. E se eu te disser, cara, que além de eu saber fazer, a minha dança da chuva ela é 100% eficiente. Se eu dançar, velho, vai chover. Você acredita ou não? Não. De jeito nenhum. Porra, cara, mas é. Mas assim, cara, eu fiz essa analogia justamente por isso. A minha dança da chuva, ela é 100% eficiente por um simples fato, cara, de quando eu quiser que chova, eu vou começar a dançar, mas eu só vou parar quando a porra da água começar a cair, velho. Essa é a diferença. Funciona, então Ninguém vai me tirar do meu objetivo, isso, velho. muito Ninguém, bom. cara. Muito bom. Cara, ninguém pode roubar o teu sonho. Eu não falei que eu queria sequestrar alienígena e confinar os caras na Terra. Eu só queria trabalhar com animal selvagem. Qual que é o problema disso? Como pode um educador falar isso para um aluno, cara? Não, é inadmissível. Você tem noção da minha importância como educador, da sua importância como educador? Você pode acabar com o emocional de um aluno numa resposta atravessada porque você brigou com a sua mulher. Não, quantas e quantas vezes as pessoas já não devem ter desistido de milhares de coisas por aí por isso? É você tá mal-humorado, vai pra faculdade, o aluno vem, professor, eu queria fazer um projeto com jiboia. Que jiboia, velho? Tá viajando, meu irmão. Porra, para de viajar. O cara fala, porra. Você acabou ali. Acabou com um cara ali. Talvez você tenha acabado com um objetivo e às vezes até um sonho de uma pessoa. Porque ele se espelha em você, cara. Você é o professor. Você tem noção da responsabilidade que a gente tem sendo professor? Eu tô ensinando pro cara a profissão que ele vai exercer pro resto da vida, velho.
Cara, isso é muito sério, bicho. É. Isso é muito sério, cara. Então, a mensagem que eu deixo, dando essa analogia toda, é que ninguém pode roubar o teu sonho. Se você desistiu de um sonho, desculpa, não era um sonho. Era uma vontade muito forte. Mas sonho, velho. Porra, não é possível. Então, assim, eu sempre levo isso pra mim, né? Se eu tivesse ouvido meu professor, eu nem sei o que eu estaria fazendo hoje. Ixi. Então, olha só que legal. A clínica que a gente abriu em Brasília é uma referência no Brasil. Trabalho na Amazônia, trabalho na Mata Atlântica, trabalho no Pantanal, trabalho na África. Tudo que eu falei que eu queria fazer, eu faço, cara. Agora eu vou te falar uma coisa, não foi sentado esperando as coisas acontecerem, não. Então, a outra mensagem que eu deixo para os alunos é: deixem de querer ser imediatista. O aluno quer ser o que você é, mas não quer fazer o que você fez. Sim. E isso não vai acontecer, velho. Você tem que passar pelo processo. Fazer parte do processo, você passar por todos esses percalços, faz parte do processo, velho. Então, um cara, ele só se torna quem ele é porque ele passou por muita coisa antes, boas e ruins. Na vida pessoal, na vida profissional, em tudo quanto é aspecto. Então, eu acho que seria legal se o aluno conseguisse compreender isso, entender isso e tentar filtrar de alguma forma tudo aquilo que falam para eles. O ser humano é muito mau, velho. O ser humano é medíocre. E eles tentam empurrar pra gente frustrações que não são nossas, são deles. As pessoas tentam empurrar pra gente frustrações que não são nossas, são deles. Só que quem decide se isso vai interferir na nossa vida é a gente. Então, assim, pô, tem pessoas que são muito sensíveis. Fala pra você assim, ó, cara, você tá viajando. Eu falo, não, você é muito feio. Porra. Puta, tem gente que é. Acabou com a pessoa, cara. Então a gente tem que treinar fazer um mindset, treinar a nossa mente a se proteger dessa galera má, galera baixa. E na veterinária e no mundo isso é cheio, entendeu? Então quando você consegue criar esses escudos, cara, falem o que quiser de mim, de você, de quem for. Eu sei quem eu sou e principalmente quem eu não sou. É isso que importa. Então eu acho blindado, né? Com isso, cara, você consegue deslanchar. Muito bom. Tinha mais alguma coisa que a gente ficou de falar, que você falou que ia falar depois, que eu acabei não marcando? Eu ia falar sobre isso. Ah, tá. Sobre o beleza. burnout, né, que eu falei que eu ia falar. Isso. E a questão é essa da minha história dentro da medicina veterinária, o que fizeram comigo quando eu era graduando. Eu ia pedir pra você dar um conselho pras pessoas, mas eu acho que você já fez isso muito bem. Eu já dei alguns aqui. E, assim, pra quem tá na área, porque provavelmente muita gente da área vai assistir esse episódio, e assim, o que tem de novidade pra área de silvestres que você vê que é uma coisa pro futuro? Assim, por exemplo, vocês já abriram aí uma porta gigantesca, não só no Brasil quanto no mundo, né? Que é a questão colocar aquela tecnologia 3D para os animais. Existe mais alguma coisa que tá chegando? Existe, cara. Hoje em dia você tem as videocirurgias que chegaram também na medicina de animais selvagens para ficar, né? Tecnologia. A tecnologia, em geral, ela vem sendo um grande aliado da medicina veterinária. Só que na medicina de selvagens acaba chegando sempre um pouquinho mais tarde, porque o modelo base é o cão e gato. Sim. Então as pessoas utilizam cão e gato e depois vão extrapolando isso para a medicina de selvagens. Técnicas anestésicas, técnicas cirúrgicas, enfim. A medicina veterinária ela vem evoluindo de uma forma, assim, nos últimos 20 anos, 15 anos, exponencial, cara. E não tem mais espaço para aquele veterináriozinho old school, não. Uhum. E, assim, quer ver eu dar mais um conselho, então, para o médico veterinário, para o aluno, etc. Pessoal, a gente trabalha com bicho, já falei sobre isso, o que tem de mais nobre no mundo, na minha opinião, e que não merece nada menos do que o nosso melhor. Isso é fato, tá? E, às vezes, dar o seu melhor é simplesmente não fazer aquilo no animal. Sabe por quê? Porque eu tenho que ir até onde vai a minha limitação. A partir dali, quem faz melhor do que eu? O Eduardo. Então chama o cara, porque eu já não consigo mais avançar. Eu não faço ortopedia. Não tenho habilidade para ortopedia. Você tem. Então, se eu preciso fazer algo ortopédico num bicho, eu vou até onde vai minha limitação. Procedimentos básicos eu faço. Ficou meio... Sim. Prefiro não meter a mão. Vamos chamar um cara especialista e tal, que sem dúvida vai fazer melhor do que eu. Não, esse procedimento aqui é simples. Chama o cara, eu sei fazer, mas ele faz a metade do tempo que eu faço. Menos tempo de mesa pro bicho, menos risco, menos tudo. Então, assim, o cara tem que entender que a gente tem que ir até onde vai a nossa limitação. Senão, a partir dali, eu vou estar navegando às cegas. E eu perdi o foco. Em vez de eu estar tratando o bicho, eu estou tratando quem? Meu ego. E o ego pode ser destruidor.
quando eu chamo você pra fazer um tratamento ortopédico, uma cirurgia ortopédica num animal meu, cara, eu não tô dizendo que, eu tô chamando o Eduardo porque eu sou incompetente. Nada disso, porra. Eu tô chamando você porque eu me preocupo com o bicho, porra. Sim, é ele. E eu sei que você vai oferecer o melhor pro bicho, não eu não tenho condições. Simples assim, cara. Humildade Mas também, as né? pessoas hoje, não, se eu fizer isso, vão achar que eu não sei, mas não sabe, porra. Não dá, ninguém Não sabe sabe, tudo. cara, tô mexendo no bicho, o olho tá zoado. Eu começo a ver, não, isso é mais grave do que eu imaginava. Chama o oftalmo. Sim. Por quê? Porque senão eu vou fazer cagada, eu posso prejudicar o animal. Então eu acho que isso é um conselho que eu dou pros alunos também. Trabalhar em equipe é fundamental. Não só na veterinária, mas em qualquer profissão. Equipes multidisciplinares, isso é o futuro. O futuro não, isso é a realidade. Trabalhar em equipes multidisciplinares, onde cada um, dentro do seu conhecimento, contribui com o objetivo final, que é salvar o bicho. Sim. Show de bola. Então, se você quiser deixar mais alguma mensagem, né? A gente já consegui falar até mais do que eu imaginava, que eu vim com algumas coisas para falar, mas a gente entrou em assuntos muito mais da horas, assim, que, porra, gostei demais. E, assim, quiser deixar uma última mensagem pro pessoal, pra É, sua área, né, puxar o gancho aí da sua área e assim, para na as verdade, pessoas não cara, o que eu, desistirem, o né? que eu queria dizer para os alunos, puxando o gancho para nossa área, vou falar algo que a maioria dos alunos já sabe. A gente tem a melhor profissão do mundo, cara. Sério, medicina veterinária é a profissão mais foda do mundo. Claro, eu sou veterinário, tenho que trazer pro nosso lado, Sim, mas sem brincadeira. A veterinária, ela é o que ela fez pela minha vida. Eu não sei nem o que dizer, cara. Pô, a veterinária fez eu conhecer minha mulher, fez eu conhecer o mundo, fez eu ter a sensação e o privilégio de poder salvar uma vida. Animais que estão sumindo do planeta, a gente é capaz de salvar, levar de volta para a natureza, ver reproduzindo novamente. Então, assim, a medicina veterinária, ela literalmente é a minha vida. E a medicina veterinária me proporciona hoje fazer o que eu amo com quem eu amo. Então, isso para mim, cara, eu vivo hoje o ápice, eu acho, que em termos de sentimentos e graças à medicina veterinária. Então, a gente tem a melhor profissão do mundo. Dedique-se à medicina veterinária. Isso é fundamental. A medicina veterinária não é uma profissão qualquer, né? A gente tem que estar estudando o tempo inteiro, tem que estar se dedicando o tempo inteiro. É aí que está o grande desafio, que é o gostoso do negócio também, né? E queria dizer, cara, que eu estou sempre à disposição, né? Dentro das minhas limitações, o que eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição. Todo mundo que entra em contato comigo, eu tento responder da forma mais rápida possível, né? Eu tenho minha vida é um pouco corrida, mas eu estou sempre tentando ajudar, justamente porque o meu objetivo, o meu e da Jéssica, é que os alunos não passem pelo que a gente passou. sim. Que eles não. Facilitar um pouco o caminho Se eu dele. posso facilitar Sim, o caminho, por que eu não vou fazer isso? Né? Porque eu não vou colocar um aluno para baixo nunca, como tentaram fazer comigo. sim. Mal sabe ele que ele me impulsionou É, mais ainda. Né? Mas acho que o que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai estar sempre à disposição. E já também te agradecer aí pelo convite. imagina. Né? Foi um prazer, é um prazer estar aqui contigo no Papo de Ciru. Espero que a gente possa voltar, de repente, eu e a Sim, Jéssica, com ou para falar sobre certeza. outras coisas Com também. certeza que a gente ficou de fazer, vai ter aí uns episódios aí com o casal, a gente vai querer saber sobre o projeto. Eu te agradeço também, porque você e o Dr. Ibanes, eu acho que você foi a segunda pessoa que aceitou participar, mesmo quando ainda não existia, que o projeto, eu falo sempre que o projeto só estava na minha cabeça, e eu consegui vender essa ideia para as pessoas. Antes de você aceitou de bate-pronto, o Dr. Ibanes também aceitou de bate-pronto, todo mundo que veio depois, o Zanoni, Futema, só o pessoal, só as referências. Eu estou bem feliz assim com o andamento do projeto. E a gente está com uma novidade aí agora, que a gente está iniciando um novo projeto, um novo podcast em uma instituição, que é surpresa ainda, mas vai rolar rapidinho, vocês já vão saber. E vai ser um outro projeto muito incrível. E eu conto com vocês para continuarem acompanhando, né? Que a gente sempre possa trazer pessoas como o Rodrigo, que é referência na área dele. Eu pretendo trazer sempre essas pessoas, não só por ser referência, mas por ser pessoas assim incríveis e maravilhosas. Agradeço também o Juarez da Calmédica, que está com a gente, doutora Silvia da Camp Dog, a Horus Vet, que quem precisar em São Paulo de cirurgia, anestesia, entre em contato, tá? A gente sempre no Instagram do Papo de Ciru, a gente faz as postagens dos episódios e marca os arrobas embaixo, tá? A gente sempre gosta de fazer essa ponte com as empresas. Centro Veterinário São Lucas de Guarulhos.
E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. No próximo episódio, a gente vai receber aqui o Dr. Anderson Coutinho, que é o meu professor lá do IBRA, que me ajudou pra caramba, que confiou, que me deu a oportunidade de poder estar vivenciando a parte teórica de ortopedia, que é o que eu quero me especializar. O pessoal do IBRA também me abriu as portas, sou muito grato a eles. E demorou, mas chegou o episódio, então semana que vem, na segunda-feira. Não, desculpa. Essa segunda-feira, agora próxima, esse episódio foi gravado, todo mundo sabe. Hoje é sexta-feira e a gente vai colocar esse episódio para a próxima segunda, que é... Que dia que cai? Sabe que dia que cai segunda? Essa segunda agora. 10. 10. Então é assim, gente, dia 10, só pra não confundir que o episódio gravado é assim, dia 10, que no caso vai ser como se fosse hoje, que é com o Dr. Rabelo, então na próxima, que é dia 17. 17 vai ser com Anderson Coutinho, que é o ortopedista que cuida da pós-graduação lá no IBRA, tá? Então eu aguardo vocês, pessoal, muito obrigado por estarem com a gente, continua acompanhando, dá um like, segue lá no Instagram, marca as notificações, segue o Dr. Rodrigo Rabelo também, que o Instagram dele é muito legal, é um entretenimento que vale a pena, diferente do que alguns que a gente citou aqui, que não vale a pena, não sigam, mas esse aí vale a pena, tá? Ele tá com um projeto novo aí que vai iniciar em breve, então vão acompanhando, que tem muita coisa boa por vir. Muito obrigado para vocês, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Valeu, galera.